É muito bom estar com vocês novamente. Hoje conversando com duas queridas amigas, psicólogas, sexólogas, Aparecida Favoreto, Márcia Ticchi, e vamos falar sobre comunicação entre casais. Muito bom estar com vocês aqui. Faz tempo que eu quero reunir a turma de psicólogas, né? E para a gente falar de algo que é tão importante, porque muitas vezes o casal tem tanta dificuldade para se comunicar, não só na cama, mas de uma maneira geral, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que o assunto é muito pertinente, Mônica, porque o casal conversa muito sobre os problemas de casa, da família, sim, filhos, compras, mas aquilo que diz respeito a eles, uma comunicação baseada nas necessidades pessoais, é quase que inexistente. Eu gosto muito de falar que a comunicação está tão empobrecida, mesmo daqueles que acham que se comunicam bem, que os casais não se beijam, e o beijo é uma maneira de se comunicar. Com certeza. E os casais acabam não se beijando. E quando vão se comunicar, vem em tom de cobrança. Ah, não adianta conversar com ela porque ela não me dá atenção, não adianta conversar com ele que ele está sempre assistindo o jornal, as notícias ou o futebol. Ou só está olhando no celular. E isso acaba sendo cobrança, e não é uma boa comunicação, né? Tanto é que a Aparecida, depois vai dissertar muito melhor, ela traz uma maneira nova do casal se comunicar, que é a comunicação, eu chamo de afetiva. E a Aparecida... Então, Mônica, em primeiro lugar, é um prazer imenso. Muito legal ter vocês aqui. Né? E com seu público maravilhoso. E há alguns anos eu comecei a estudar sobre comunicação não violenta. É um método americano, do Marshall Rosenberg. E é realmente um método, é uma técnica para você aprender a se comunicar de uma forma com conexão. Então, assim, quando a gente fala de violenta, não é violenta, mas assim, estabelecer uma conexão. A Márcia estava colocando, né, que os casais estão em casa, mas eles não estão se comunicando. Como você falou, um está no celular, outro está na televisão, as séries, os jogos, os jovens, né? Quer dizer, não há comunicação dentro da casa. Sim, às vezes pede alguma coisa por WhatsApp para o outro. Não é? Um está no quarto, manda mensagem, né, para a mãe. E aí? Então, assim, a comunicação, como a Márcia falou, está muito empobrecida e as pessoas estão desconectadas. Elas estão muito conectadas com o mundo virtual, mas totalmente desconectadas com as pessoas. Né? Então, a comunicação, ela é fundamental na relação a dois, mas na família. Então, esse método, ele trabalha a forma de você se comunicar. Você vai estabelecer uma conexão e, para isso, nós temos que tirar de cena a crítica, porque nós temos uma língua materna muito agressiva. É difícil a gente elogiar, não é? É verdade. Mas a gente criticar, tirou 8, por que não tirou 10? Né? Ah, não fez mais que obrigação. Né? Sempre cobrando, sempre criticando, né? Não valorizando. E isso vai fechando a comunicação. As pessoas vão se desconectando. Porque para se conectar, eu preciso abrir o quê? A escuta. Então, quando eu digo para uma pessoa, olha, eu sinto, né? Eu estou triste pelo que aconteceu, é muito diferente dizer, você me deixou triste. Eu acuso o outro pelo que eu estou sentindo. E não, eu estou sentindo porque aquilo pertence a mim. E aí, na negociação, quando eu começo, né, de uma forma conectada, dizendo o que eu sinto, das minhas necessidades, eu posso abrir a negociação. Né? Quer dizer assim, vamos chegar num ponto que seja bom para mim, seja bom para você, em qualquer coisa. Então, a comunicação, ela nos ajuda a expressar emocionalmente. Exatamente. Que as pessoas guardam muito. E muitos sintomas físicos e doenças vêm, e sexuais, vêm da não expressão da emoção. Sim. O Avicena, um médico árabe de antes de Cristo, provavelmente um curandeiro, não um médico, ele dizia que a palavra que não sai pela boca e a lágrima que não sai pelos olhos se transforma num sintoma. Olha que interessante. E é muito interessante e muito atual. Pode ser o sintoma físico, como a Aparecida está dizendo, mas também um sintoma da relação. É verdade. Porque essa
dificuldade de comunicação ou uma comunicação errada, ela traz uma doença para a relação. E tem relações que ficam doentes até o fim da vida. Sim. É ou E não as é? pessoas acabam se acomodando. Acomodando. E nós estamos falando de casais, também podemos lembrar que os namorados já estão entrando nessa mesma dinâmica, porque é assim que as famílias funcionam. Sim. Sabe? Esses dias eu emparelhei com um carro e eu vi que era um casalzinho de namorados. Esses dias não, ontem. E prestei atenção, sem querer, ouvir a conversa deles. Psicóloga é meio xereta, às vezes, né? Observador, é. E eu pensei, meu Deus, um casal de namorado conversando sobre esse assunto. Era um assunto tão de fora, um assunto que não era de nós dois. Sabe? Que é essa comunicação de perceber o outro, de o que você sente, como você está hoje. É uma questão que perpassa o olhar. Sim. Perpassa um toque, que também está empobrecido. Mesmo porque, eu acho, nós vamos oportunamente falar de sexualidade. Graças a Deus, a liberação sexual aconteceu. Tinha que acontecer, mas não é porque aconteceu a liberação sexual que nós temos que abandonar as outras maneiras de comunicar fisicamente, que é o toque, que é o carinho. Porque muitas vezes as pessoas substituem o sexo, né? O sexo ocupa um espaço Exatamente. que deixa de ter o abraço, eu falei já do beijo, o cheiro do outro. Com certeza. Essa questão que os órgãos dos sentidos nos aproximam. Sim. Gente, eu não vou dizer que nós temos que voltar 200 anos atrás, mas sentir o cheiro do perfume do outro num lencinho, quem que não leu isso num romance? Sim. Eu acho que acabou se pulando algumas etapas, mas nós vamos voltar a falar disso. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Obrigado, Mônica. Hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, que é a questão de fazer valer a convenção condominial, o regulamento interno, que é aquilo que o síndico tem como principais obrigações. Mas veja, o síndico sozinho, às vezes ele nem é morador do condomínio, ele pode ser os tais síndicos profissionais que são contratados para fazer a gestão, eles estarão lá no condomínio quando acontecer uma situação mais preocupante, porque muitas vezes fazem plantões. Mas cada um de nós, condôminos, tem que saber o teor da convenção condominial e o teor do regulamento interno. Qual a diferença da convenção e do regulamento interno? Eu vou falar o regulamento interno primeiro. O regulamento interno são aquelas normas de comportamento que devem ser evitados para não causar dentro do condomínio transtorno, desarmonia, preocupação, bagunça, enfim, comportamento. Essa é a palavra-chave no caso do regulamento interno. A convenção condominial, por outro lado, ela tem um aspecto mais gerencial. Então ela vai tratar de gestão, que é o caso da administração, corpo diretivo, síndico, subsíndico, conselheiros, vai tratar da questão financeira, que é como vai ser feita a divisão de despesas, se ela é fração ideal ou se é cota igual para cada apartamento, independentemente do tamanho. Ela vai estabelecer critérios de outras formas de gestão ou recursos, ou como é que se vai convocar a assembleia, enfim. Ela tem um esqueleto todo administrativo e o regulamento interno, como eu falei antes, ele vai tratar do comportamento. Mas o principal, não adianta nem que o síndico seja morador. Se você que é condômino não souber o que deve fazer, a consequência vai ser a desarmonia do condomínio e no final vai acontecer eventualmente uma multa, aquela desagregação dentro do condomínio, e isso não é legal. Nos siga lá no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube, Sicom e Você. Até a próxima. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O nosso papo hoje é sobre comunicação entre casais, com Márcia Atique e Aparecida Favoreto. Gente, como é que fica então a escuta? Prejudicadíssima, né, Márcia? As pessoas, elas não escutam, né? A pessoa está até olhando para o outro, mas a mente está já pensando no que vai responder ou em outra coisa, e as pessoas não se escutam. E a partir do momento que elas não se escutam, elas também não conseguem estabelecer o que? Uma empatia, de entender o que o outro está sentindo, o que o outro está precisando, quais são as necessidades do outro, porque está pensando só já na autodefesa ou, não, isso não é importante, né? E a partir do momento que você não se escuta, não tem comunicação. Agora, tem uma escuta também, que eu acho que é bem da nossa sociedade, aquela escuta assim, que eu já estou escutando, mas eu já estou pensando o que eu vou responder, o que eu vou sugerir, eu já vou resolver o problema da pessoa, ou eu vou dizer, não é nada, isso aí não é, nossa, eu já passei por isso, meu foi pior, e meu primo então... Sempre tem uma história. A gente não escuta. E minimiza a dificuldade ou a necessidade do outro. Não, eu não deixo mais o outro falar. A partir do momento que eu começo a dizer o que eu sei que o outro está sentindo, eu começo a falar de mim, ou tentando resolver o problema da pessoa, eu não escuto a pessoa. Às vezes a pessoa só precisa falar, que é a questão da empatia. Então, se uma pessoa está triste, normalmente a gente faz o quê? Vamos embora, vamos sair. Né? Vamos sair, vamos nos divertir. Não é nada, não é nada. Não. E a empatia é você, às vezes, não fazer nada. É você chegar e segurar na mão da pessoa. Exatamente. Né? E perguntar, né? Como é que você está se sentindo. E ouvir. Genuinamente ouvir e não querer já tirar a pessoa daquilo, resolver aquilo. É muito difícil. Né? Então, esses são elementos básicos da comunicação de conexão. Você escutar, é o você básico fazer empatia. Que a gente não valoriza. Né? Acaba valorizando o externo, o macro, e você abandona o micro. O micro é esse que a Aparecida está falando. É eu comigo mesmo. O que eu estou sentindo estando aqui? Não é o que eu estou sentindo estando com você? Mas então, é que é o que a gente estava discutindo, que fica complicado a partir do momento que você ouve, por exemplo, às vezes até no consultório, a necessidade das pessoas de transar num primeiro encontro, de beijar 10, 15 numa balada. É mostrar eficiência. Numa balada, né? Quer dizer, como que você pode conectar com o outro se você tem que mostrar uma eficiência? Exatamente. Ou não dá para conectar. Porque não dá para conectar com o outro se você não conecta consigo mesmo. E tem uma coisa que você comentou que é importante a gente ressaltar. Não é querer ser antiquado, mas é dar alguns passos para trás, sim. Não é? E resgatar coisas que foram sendo perdidas, né? A Aparecida fala muito da escuta, porque ela estuda muito isso e ela sabe da importância. E o ouvido é um dos órgãos sensoriais. Claro. Nós não temos mais sensorialidade. Nós temos pensamento rápido. De resposta, de eficiência, repito, eu tenho que saber mais do que você, mais do que o outro, estar sempre defendido, porque nós temos que ser os melhores, não porque a gente tenha problema, a sociedade meio que está exigindo isso. Então, nós estamos falando, vamos sair do grande, do macro e voltar para dentro. Sim. Exatamente o que a Aparecida falou. O que eu sinto? O que eu preciso? O que me satisfaz? Eu gosto muito, o francês tem uma expressão que eu acho sensacional, que é petit bonheur. Petit bonheur. Nós valorizamos, você sabe tanto francês muito melhor que eu, a gente valoriza as grandes felicidades que nunca estão ao nosso alcance. E acabamos abandonando as pequenas alegrias, as pequenas felicidades, que são resultado desse nosso autoconhecimento. Sim. Dessa conexão, né? Porque sem conexão não tem solução. Nada. Agora, como conectar? O que fazemos para esses casais conectarem, minha gente? Olha só, esse caminho, né, da CNV, que a gente chama, da comunicação não violenta, é fantástico. Ela serve exatamente para isso. Então, quais são os primeiros caminhos? Primeiro, aprender a ouvir. Né? Eu trabalho isso no meu consultório, eu coloco os casais e falo assim, diga
né? Coloque o que você está pensando, o que você está sentindo, perceba o que você está sentindo, né? Coloque. Aí eu peço para o outro repetir o que este falou. E muitas vezes não consegue, porque Que não coisa. ouviu. Nossa, gente. E depois eu peço para dizer assim, agora diga, né, o que você acha que o outro está sentindo? Porque de vez em quando a pessoa está assim, né? Você percebe que tem alguma coisa errada, aí o outro fala assim, tudo bem? Tá tudo bem com você? Tá ótimo. Caramba, lógico que não tá tudo bem. Aí já desconectou. Mas eu perguntar, posso fazer um chute empático, né? Você está chateado por conta disso, né? Você investigar, você trazer a emoção do outro. E não Isso necessariamente vai na terapia, né, Aparecida? São coisinhas do dia a dia. Claro. Não, esse é o método que eu utilizo no consultório, eu utilizo na minha vida. Eu uso muito nos meus relacionamentos. E é importante dizer que as coisas mais fáceis, elas não são, as mais simples não são as mais fáceis. E isso requer uma elaboração constante, um repetir para elaborar. E a gente nós estamos aqui falando, de repente, qualquer uma de nós peca nesse sentido. Por quê? Porque nós temos que estar constantemente elaborando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Né? E compreendendo, exatamente. Os sentimentos, né, como vocês sabem, ele é apenas a sinalização de uma necessidade atendida ou não atendida. Com certeza. Se eu estou feliz, é porque eu tenho uma necessidade que foi atendida, né? Eu, sei lá, comi um doce gostoso, eu sei com uma pessoa que eu gosto. Se eu estou irritada, se eu estou triste, se eu estou com raiva, é alguma necessidade minha que não foi atendida. E estar conectado com que necessidades minhas não foram atendidas é que me faz capaz de dizer ao outro, olha, eu estou me sentindo triste porque eu esperava que você cumprisse com o nosso combinado, né? Mas daí você pode dizer assim, mas eu penso que a gente pode rever esse combinado. Se não foi possível isso para você, que tal a gente fazer assim, assim, assim? O que você acha? Mas para isso Né? a gente precisa ter clareza de quem é. Do que Dos deseja. sentimentos sente, né? e da necessidade. E dos desejos, isso é tão importante, sabe? É uma palavra que eu acho que é meio mágica, porque a gente fala, eu sei exatamente o que eu desejo. Não, nós não sabemos. Nem sempre. Nós sabemos o que nós queremos. O desejo é aquela coisa muito íntima, que não necessariamente é a realização da vida, mas que para mim faz sentido. Claro. Já Os voltamos. desejos são necessidades. São necessidades. Já voltamos a falar. Ouça agora a doutora Elizabeth Gaspar, especialista em ortodontia e endodontia, falando sobre saúde bucal. Beth, dá para prevenir retração gengival? Dá para prevenir, lógico, depende da causa, né? Muita da causa é devido a uma escovação com muita força. As pessoas têm o erro de achar que escovar bem é escovar com força, né? Mas às vezes também é a idade, né? Porque à medida que a gente vai envelhecendo, aí é vai ficando. fisiológico, não tem como a gente Não envelhecer. não envelhecer, né? Mas tem como a gente prevenir, né? Tirar a causa se a causa for uma escovação que está machucando a gengiva. A gengiva machucada, ela retrai. Outra causa também é inflamação da gengiva, doença periodontal. O tártaro não fica só lá sujando o dente, ou então o dente fica com mobilidade. Não só isso o tártaro faz. Quando o dente fica com mobilidade, há uma perda óssea. E quando perde osso, a gengiva segue essa perda de osso, ou seja, ela recua, né? Então pode ser por problema periodontal, uma doença periodontal, uma escovação abrupta, isso tem como a gente prevenir, né? Tirar essas causas, e fisiológico, que é a idade. Mas a retração gengival, existe tratamento para isso? Depois que ela é instalada, que a gengiva retrai, ela não volta para o lugar. Não volta? Não volta, né? Tem como a gente fazer uma manutenção com esse paciente, ver qual é a causa, para isso não ter uma piora, né? Entendi. Muito obrigada, até semana que vem. Até a semana que vem. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí.
O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo. Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. Eu converso com Márcia Tique e Aparecida Favoreto, mas antes confiro uma dica do designer Eloy Oliveira. Eloy, qual é a dica de hoje? Dica de hoje é uma volumetria que a gente traz para as paredes e que dá um charme total no ambiente. E nesse caso, a gente ainda valorizou essa parede com esse tom do verde, né? No espaço que a gente cria aqui como um canto do bar, né? A gente traz a moldura. A moldura forma um volume que, além disso, ela também acaba fazendo quadrados que você pode pontuar com os quadros. Então, nesse caso, a gente fez o trabalho de volumetria, que é a moldura, que traz esse elemento do clássico, da sofisticação. Muitas pessoas até dão preferência a colocar a moldura pintada de branco, o que não tem nenhum problema com isso. Eu dou preferência sempre com que as molduras sejam pintadas da mesma cor do ambiente, somente para que fique o elemento de luz e sombra para esses detalhes. De repente, até como opção, poderiam ter até outros volumes mais modernos e mais arrojados. Como a gente está falando de um ambiente mais claro, mais clássico também, a gente traz o perfil da moldura. Isso é muito prático, Muito super lindo. simples de instalação. Você pode remover e jogá-la num outro ambiente a qualquer momento, mudando a característica do ambiente, porque você reaproveita esse material. Então ele é muito prático nesse Muito sentido. lindo. Gostou? Muito. Que bom! Até semana que Até vem. semana que vem. Obrigada, Eloy. Escuta, é só na comunicação do dia a dia que nós temos problemas de comunicação? Não. Né? A comunicação ela é muito falha na hora do sexo, não é, Márcia? Também. Leva-se, né? Você carrega. Com certeza. Carrega. Porque as pessoas acham que elas não podem usar a palavra, né? Não podem dizer o que gostam, o que não, apesar de que às vezes elas nem sabem o que gostam. Aí Né? é que tá. Mas elas têm muita dificuldade em sinalizar verbalmente, né, para o outro, se tem alguma coisa que pode ser melhorada, que, né, o que gosta, o que não gosta, como acha que poderia ser feito diferente. Então, muitas vezes a relação dura muito tempo de um jeito que a pessoa não gosta, porque ela não se expressou. Eu lembro de uma situação onde o casal fazia sexo sempre numa mesma posição, Sim. né? E aí um dia, né, conversando, eu falei, mas essa posição vocês escolheram, como é que é isso? Não, ela que gosta. Aí ela falou, não, você que gosta. Ah, mas eu pensei que você que gostava. Nunca É o exemplo da falta de comunicação Ou seja, total. Ou às Não é? vezes, também uma coisa que eu acho interessante, isso acontece mais com os homens, que as mulheres elas têm um pouco mais de assertividade sexual. O homem, muitas vezes, ele não, naquele momento ele está cansado, ou ele não está bem, e aí a mulher procura sexualmente e ele não consegue dizer não. Dizer assim, olha, que nesse momento eu estou cansado, vamos deixar para amanhã. Não, ele vai tentar e às vezes falha, tem dificuldades, porque ele achou que ele não podia expressar o que ele estava sentindo. Mas normalmente a mulher expressa mais. Ela né? expressa mais. E Os se homens ele diz ainda, não pelo de uma machismo, maneira atravessada, a mulher se sente rejeitada. Por quê? Porque a comunicação não está limpa, não está íntima entre os dois. Aliás, intimidade. Intimidade não é ficar pelado. A gente anda na praia quase nu e não é íntimo de ninguém com quem a gente
cruza. Intimidade é exatamente isso. É falar do seu desejo. Falar com o outro como se você estivesse falando com você mesmo. Eu acho que esta é a verdadeira intimidade. Sim, a forma carinhosa que você fala com você. Eu posso dizer a mesma coisa assim, não quero. Claro. Ou eu posso dizer, olha, agora, nesse momento, eu não estou muito bem. Mas depois, vamos retomar isso? Sim, que é o que a comunicação não violenta propõe. Exatamente. Fora da cama e na cama. Claro. A coisa complicada é isso. É muitas vezes a pessoa conseguir dizer de uma maneira tranquila e o outro não se sentir rejeitado. Daí da importância do afeto. E hoje, nos dias de hoje, falar de afeto, parece que a gente está falando de amor para a vida toda. Não, uma relação casual também precisa ter afeto. Claro. Afeto, o que é? O respeito por mim e pelo outro. E tendo este respeito, a comunicação flui com muito mais delicadeza. E o sexo, gentileza. E o Gentileza. sexo, apesar de nós termos rompido tantas barreiras, ainda tem tabus. Muito, Não é? muito. Tem tabus. Infelizmente. Tem Meu uma Deus. questão de educação ainda, a educação do menino e da menina, coisas que a Expressar gente o tem que falar. desejo continua tendo tabus. Você veja bem, desejo, gozo e prazer são palavras que não fazem parte do discurso natural. E são 3 palavras sagradas. Estão na Bíblia, as 3. Mas você percebe? Não se fala disso, porque é marginal, é ligado ao sexo. Então, isso só reforça o tabu. E são 3 coisas que a gente tem que alimentar dentro da gente. O desejo, o prazer e o gozo. E o que você falou é verdade. A gente vê assim o sexo muito exposto. E nós ficamos com uma falsa ideia de que há uma liberdade. Exatamente. Mas, quando a gente vai ver na vida íntima, nós não progredimos muito, não. Muitos tabus, muitos preconceitos, muitas dificuldades e disfunções, né, Márcia? Daí a importância de falar disso na televisão. É uma pena que nós estamos no finalzinho. Dica final para o nosso telespectador. Olha, a minha é assim. Primeiro conecte-se depois conecte-se com o outro, para que a conexão possa levar... Eu costumo brincar que é que nem o Wi-Fi, né? A sexualidade. Se eu não estiver conectada comigo, relaxada, tranquila, eu não consigo me conectar com o outro. Eu não consigo ter prazer com o outro. E muitas disfunções vêm disso. Então, falta de conexão comigo, com o outro, para que a gente possa, então, ter uma conexão maior e um prazer maior relacionado à sexualidade. É isso aí, muito bom. Eu sempre quero agradecer estar aqui nesse seu programa tão prestigiado, não é? E eu acho que a questão é bem essa, porque quando tem um problema sexual entre o casal, um problema de comunicação por conta de um filho, doença na família, uma crise na família, parece que não vai ter solução. E a boa nova, que nós psicólogas podemos dizer, é que existe solução, sim. Mas realmente não é para todo mundo. É para as pessoas especiais. Aquelas que têm a capacidade ou de pedir ajuda ou buscar dentro de si a solução dos problemas. Porque é muito fácil ser lamuriante, ser vitimizada do problema. Sair do problema é heróico, é valoroso, me enche de amor por mim mesma, não é mesmo? E a gente não tem muito isso na nossa cultura. A vitimização se instala e a pessoa se acomoda no problema. Mas tem solução. Muito obrigada, muito legal. Posso dar uma palavrinha final? Porque eu acho que assim, a gente precisa muito trabalhar essa questão da sexualidade. Uma novidade que eu queria trazer para vocês e para o público é que a Unisanta vai ter um curso de psicologia agora, começando em 2019, onde nós vamos ter esse diferencial no curso. Nós vamos trabalhar com os alunos com comunicação não violenta, com sexualidade, né? Então vai ser um curso bem especial. Se vocês quiserem saber mais, procurem, né, no unisanta.br/vestibular, e que será um prazer imenso receber esses novos alunos com essa nova proposta. Oba! Isso aí! Novidade. Não deixem de procurar. E até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau.